Olá pessoal, nessa live de hoje eu vou falar sobre os primeiros passos que eu considero importantes, enfim, as escolhas para você considerar nesses primeiros passos logo depois de formado para quem quer atuar com voz, tá? Eu vou falar um pouquinho em relação a alguns conselhos, pode-se dizer, né, algumas questões que eu acho importante. Essas orientações que eu vou dar nessa live de hoje são todas assim, ó, fruto da minha experiência, da minha vivência, tá? São tudo questões assim que realmente eu vou falar pra vocês assim, ó, com muito carinho mesmo, do fundo do coração, porque são coisas que eu aprendi com a minha própria estrada e que nunca ninguém me falou. Não sei, se alguém tivesse me dito, talvez eu teria achado que não é bem assim, né? Ou poderia ter conseguido talvez algumas coisas assim de uma maneira mais rápida. Então, é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje sobre quais são os primeiros passos que vocês poderão dar para realizar esse desejo aí de atender mais voz, tá? Porque aqui eu converso com fonos que atuam ou que querem atuar com voz, certo? E para quem não me conhece, meu nome é Mara, sou fonoaudióloga. Tem o canal do YouTube, Trocas na Fono, tem o Instagram, @Trocas na Fono, então já segue, já também se inscreve no canal para ver mais conteúdos. E deixa eu contar um pouquinho para vocês por que surgiu esse tema. Na realidade, hoje eu gostaria de falar de um outro tema que eu comecei a falar na semana passada e por azar aqui ó do Instagram, não sei o que aconteceu, a live não ficou salva. E aí eu não consegui gravar de novo logo em seguida, e eu tenho as minhas anotações, até quero regravar essa live da semana passada, mas hoje eu pensei em falar desse tema. Por quê? Desse tema assim de decisões relacionadas a quem está recém-formado. Porque ontem me mandou uma mensagem, né, uma aluna minha do método raciocínio blindado, desse curso que a gente tem, e é uma aluna que eu conheço há pouco tempo, que eu a conheci depois que ela entrou no curso, e ela é de outro estado, mas, enfim, eu gosto muito, assim, eu sempre me coloco muito à disposição dos alunos e alunas para que me mandem dúvidas. Eu adoro, tá? A gente adora receber dúvidas no direct, nas caixinhas, dúvidas, ou assim, às vezes não é uma dúvida, mas é uma coisa assim para refletir, como ela me mandou. Mário, eu queria compartilhar contigo uma angústia, enfim, para ver o que tu me diz. Porque, gente, eu gosto de receber para conhecer realmente a realidade de cada um, porque o que eu passo, o que eu passei, o que eu vivo, eu sei que não reflete a realidade de todos os fonos do país. Então, para que eu consiga, né, dar, enfim, aconselhar ou até mesmo mentorar, digamos assim, os alunos e auxiliá-los realmente, é importante que eu consiga conhecer as realidades. Eu gosto de fato de receber, enfim. E aí ela me mandou algumas mensagens me perguntando sobre algumas decisões aí que ela está pensando em tomar, e eu com muito carinho assim mandei para ela um áudio, e aí ficou longo aquele áudio, assim, ficou longuíssimo, né? Porque aí eu até brinquei com ela, disse, olha, tu vai pedir logo pra pessoa que gosta de falar, né? Pede um conselho pra pessoa que gosta de falar, meu Deus, né? E aí eu mandei um áudio super longo pra ela, e aí hoje eu pensei, vou falar sobre isso na live, né? Porque, enfim, são questões assim que às vezes, quando você tá num momento tendo que decidir um monte de coisa, é bem aquela história, né? Quando a gente tá dentro do furacão, a gente não consegue considerar. Então, às vezes, alguém vem de fora e falar, olha, considera isso, considera tal coisa, né? Isso é bem importante para você conseguir olhar com mais clareza para esse problema, ou para essa decisão, ou para essas escolhas que você precisa, tá? Então, assim, gente, a primeira coisa que eu acho que é importantíssima, assim, ó, se formou, não começa a entrar em todas as portas que se abrem. Ah, e abriu não sei o quê. Ah, e abriu esse curso. Ah, porque o pessoal da minha turma vai fazer especialização não sei aonde. Ah, porque todo mundo vai trabalhar com tal área. Assim, não fiquem entrando, esse é um conselho que eu dou porque eu fazia isso no início, assim, a gente
eu achava, né, que as oportunidades seriam mais escassas, e eu vejo nos alunos da graduação às vezes esse medo. Ai, professora, será que eu vou conseguir trabalhar? Gente, claro que vai. Nossa, claro, tenho certeza. Ai, professora, mas como é que tu sabe? Eu sei, porque eu vejo, porque isso acontece com turma após turma, turma após turma. E aqui, ó, na região, a realidade de quem se forma, eu sei pela Univale, pelo IELUSC que eu trabalhava até o ano passado, assim, ó, não dá um mês, tá todo mundo trabalhando, tá, gente? Então, assim, vai ter oportunidade, isso é certo. A questão é, você sabe aquilo que você quer? Você sabe? Você já pensou aquilo que você quer? Isso é um diferencial. Eu, gente, quando eu me formei, eu não pensava isso. Sabe por que eu não pensava? Porque na época, né, a gente recém se formou, então parece que se formar é a maior grandiosidade que existe. E talvez até aquele momento, aquilo ali é o maior, né, da vida, enfim, seja lá o que cada um passou. Então, naquele momento que eu me formei, eu não conseguia enxergar que eu ia conseguir muitas coisas. Eu não sabia, a gente não sabe o futuro, né? Então, eu também não desejei muitas coisas no futuro, tá? Eu pensei assim, vamos ver o que vai aparecer, e aí eu contei já algumas vezes, assim, essa minha história, né, daí fui para trabalhar com disfagia, comecei a trabalhar no hospital, e aí comecei também a trabalhar com essa área, queria muito voz, mas no início acabei não atuando tanto, assim, né, porque acabava surgindo outros pacientes. E aí eu fui atendendo e também comecei a gostar de outras áreas, enfim. Mas assim, gente, a primeira coisa que eu acho que precisa ser feita é você realmente determinar o que eu quero. Eu quero trabalhar com a área X, quero trabalhar com a área Y, tudo bem se ainda não sabe, aí é outro ponto, mas estou falando com quem sabe, né? Tem gente que já fala assim, ó, por exemplo, se você está aqui assistindo essa live, eu imagino que você goste de voz, porque eu falo de voz, né? Então, assim, já defina. Eu quero atuar com voz, eu quero ser uma referência aqui na minha cidade, na minha região, ou então eu quero ter a minha própria clínica, sabe? Não, mas eu não tenho dinheiro, não sei o que, nunca vou ter a minha própria clínica. Gente, não pensem nisso assim, sabe? Não pensem o que não é possível, só pensem o que vocês querem, tá? Só pensem o que vocês querem. Porque assim, ó, na hora que a gente sabe aquilo que a gente quer, eu não sei, de verdade, assim, eu não sei o que acontece. Tem gente que diz que é o universo, né, que vai abrindo as portas e janelas na direção daquilo que a gente quer. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas eu também sei que quando a gente sabe aquilo que a gente quer, a gente já fica muito mais atento aos sinais e a tudo aquilo que aparece, a gente já consegue enxergar aquela luz, né, no fim do túnel, assim, apareceu uma oportunidade, opa, talvez isso aí possa me levar mais perto daquilo que eu quero, né? Enfim, eu acho que quando você sabe aquilo que você quer, qual é o teu objetivo maior dentro da fonoaudiologia? Às vezes eu falo para os alunos, eu falo assim, ó, olha, daqui a uns anos você vai estar lá dando palestra no congresso. Eles falam, ai, professora, será? Claro, eu enxergo cada um, assim, basta querer, né? O que impede? Nada impede, então basta você querer. Todas as referências bibliográficas e pessoas importantes aí na nossa área também um dia foram recém-formados. Todos foram recém-formados, todos trilharam esse caminho, tá? Então, acho que assim, basta você, primeiramente, né, colocar essa meta, saber o que você gostaria. Pode ser que mude pelo caminho, mas assim, pelo menos saber aquilo que você gostaria. E aí, gente, a segunda coisa que eu acho que é importante dizer para vocês, depois de dizer que mirem, né, eu tô dizendo para vocês assim, ó, mirem na lua, né, vejam o que vocês querem, não importa se seja um sonho grande. A segunda coisa que eu digo para vocês é o seguinte, não se iludam daí em pensar que esse sonho vai chegar amanhã. Que vocês, ou então, se formou e já tem que conseguir direto realizar esse sonho, tá? Isso muito provavelmente não vai acontecer e a gente tem ouvido muito falar, e é bom, né, que se fale,
sobre a questão dos rendimentos, né, financeiros. Eu também já falei sobre isso em outros momentos, sobre nós mesmos nos valorizarmos, a questão também dos valores que a gente cobra, enfim. Muito se fala nessa área da saúde, não só dentro da fono, mas outros profissionais da saúde, sobre como conseguir, né, maior faturamento, todas essas coisas aí, né? Mas assim, às vezes se torna uma pressão tão grande em cima de cada um e as pessoas acabam se sentindo mal ou se culpando. Poxa, tá todo mundo conseguindo, mas só parece que eu ainda não. Calma, né? Então é isso que eu queria deixar, essa tranquilidade. Calma, não precisa realizar tudo nesse mês, tá? Coloca as metas e coloca assim, ó, tem algumas que vão acontecer daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, sabe? Não tem essa pressão para ser tudo nesse momento. Até quando a minha filha nasceu, até eu lembrei agora disso, nada a ver assim com a fono, mas quando ela nasceu, hoje ela tá com 5 anos e 7 meses já. Quando ela nasceu, eu fiquei mais em casa, assim, eu já tinha doutorado nessa época, já tinha todo um know-how, né, em relação à voz, ainda não estava dando aula, queria muito dar aula, tinha muito esse sonho de dar aula, mas quando ela nasceu, eu optei por ficar mais em casa, fiquei assim, ó, 1 ano em casa, daí depois que eu comecei a trabalhar na Univale, e aí fui ainda devagarinho, sabe? Comecei assim com bem pouquinhas horas, fiquei assim há quase até 2 anos dela, mais relax. E aí eu sempre brincava na época que algumas pessoas, até da família, né, me falavam assim, ai Mara, mas tipo, tu tem doutorado, tem tudo e vai parar de trabalhar. E eu falava assim, eu vou deixar pra ficar rica depois. Eu brincava assim, não preciso ficar rica agora, tá? Então eu quero estender isso, essa frase assim, né, mas com carinho pra vocês, para que vocês não se sintam pressionados, não precisa realizar tudo nesse minuto, tá? Não, tá tudo bem, assim, às vezes percorrer alguns caminhos de uma forma, de uma velocidade própria. E não precisa ser igual, né? Ah, porque o meu colega não sei o que já conseguiu tal coisa. Não, cada um dentro da sua velocidade e com seus próprios objetivos e sonhos, tá? Mas assim, então sabendo que não precisa ser com aquela velocidade toda, sabendo que não precisa ser o primeiro emprego que talvez vai deixar você rico, né? Assim, digamos, brincadeiras à parte, mas assim, não precisa ser o primeiro emprego que talvez você vá conseguir cobrar o valor que realmente você gostaria de receber, tá? Sabendo disso, né, e sabendo dessa velocidade, aí a gente começa a pensar no terceiro ponto que eu quero dizer para vocês, que é, então vocês já sabem o que vocês querem, vocês já anotaram, tem que tirar um tempo mesmo para pensar e para refletir. E aí já sabem que nem sempre isso vai ser nesse minuto. Mas a partir disso, vocês vão considerar todas as opções que vão aparecendo em relação a emprego, em relação a pacientes, sei lá. Pensando se aquilo ali, se vocês aceitarem aquele emprego ou aquela oportunidade, aquilo ali vai contribuir para a realização desse sonho que vocês definiram ou não, né? Além dos sonhos, é importante também vocês colocarem a questão daquilo que é importante para vocês, as prioridades de vida, sabe? Ontem, conversando também com essa fono, ela comentou assim, Mara, eu gostaria muito de trabalhar, antes eu trabalhava mais longe, agora surgiu essa oportunidade mais perto de casa. Então, assim, ó, isso é uma coisa importante também. Quais são os teus valores ou o que é importante para você? É só ganhar dinheiro? É só ser a fono referência? Talvez não, talvez tenha outras coisas que você não quer assassinar da tua vida, né? Você não quer passar por cima aí desses valores para conseguir aquilo que você quer, aquilo que é importante para você. Sei lá, talvez família, talvez qualidade de vida, ficar mais perto, não passar tanto tempo no trânsito, na estrada. São coisas importantes para você definir. Talvez você pense assim, ó, bom, é super importante para mim, sei lá, trabalhar em casa. Esses dias eu estava conversando com uma aluna minha que falou assim, professora, o que eu quero é viajar. Eu quero, meu sonho é atender só online e poder estar em qualquer lugar do país. Eu falei, nossa, que sonho legal, né? Adorei.
Mas assim, às vezes isso não vai se realizar no primeiro instante logo depois de formado. Às vezes vai, talvez assim você defina um período, olha, então primeiro eu já sei o que eu quero, tá? Eu quero atender online e viajar. Mas assim, talvez eu preciso ter esses primeiros anos de uma experiência maior, assim, antes de começar realmente a usufruir, a conseguir realizar, digamos assim, meu sonho. Então, tudo bem, né? Às vezes, nessa questão de trabalhar perto ou longe de onde você mora, talvez você possa pensar, bom, eu vou agora nesse momento, nesse primeiro momento eu vou trabalhar num lugar que é mais longe, porque esse lugar ele contribui nos aspectos X e Y para a realização do meu sonho. Ou não, eu não vou porque esse lugar aqui perto, enfim, vocês vão vocês vão escolher as oportunidades que aparecem, vocês vão escolher se aceitam ou não as oportunidades, pensando se aquilo contribui ou não para o objetivo de vocês. Querem ver um exemplo? Olha só, eu vejo algumas pessoas que têm vontade de fazer mestrado, né? Tem vontade de fazer mestrado porque gostam de estudar e tal, mas às vezes o desejo da pessoa não é necessariamente, né? Não gosta necessariamente de pesquisa, ou não tem vontade, nunca se vê dando aula, por exemplo, mas tem vontade. Tudo bem, né? Eu entendo que é algo que realmente você aprenda muito, mas assim, se a pessoa às vezes tem o desejo de ser uma fonoclínica apenas, talvez aquilo não contribua tanto. Não que eu queira dizer, né, que o mestrado não é importante, acho que é super importante, ainda mais para você talvez se aperfeiçoar especificamente naquela área que você está trabalhando, mas a gente tem que lembrar que mestrado, doutorado acadêmico, ele é muito voltado à pesquisa, contribui muito para o aprendizado e contribui muito, na minha opinião também, para o entendimento de assim, interpretação mesmo de pesquisas, porque às vezes a gente também tem dificuldade de entender pesquisa. Então, claro, eu acho super válido fazer o mestrado, mas assim, pensa, gente, se isso às vezes precisa ser feito logo de início, né, na carreira de vocês, ou às vezes assim, nossa, vai fazer mestrado numa particular e aí vai ter que sacrificar outras coisas, enfim, assim, que eu quero que realmente vocês só pensem se aquilo ali é o que vocês querem, se aquilo contribui para o sonho de vocês, não façam só por impulso, sabe? Ai, recebi um edital, vou fazer. Tinha uma época, e eu tô falando isso porque eu também eu já fiz muita coisa desse tipo, tá, gente? Muita coisa, assim, ó. Eu tinha medo de negar alguma oportunidade que aparecia. E isso foi uma coisa que eu acho que me atrasou muito, assim, sabe? Pra eu conseguir o que realmente eu queria. Por exemplo, alguém me mandava um concurso. E eu me inscrevia no concurso. Eu me inscrevia no concurso, sabe? Eu ficava, às vezes, até na torcida de não passar, porque eu não queria ir para aquela cidade, sei lá o quê. Mas eu me inscrevia, eu pensava assim, não, eu tenho que fazer, eu tenho que tentar, eu tenho que... Não, gente, não tem que. Você quer? Tem gente que tem essa meta, que eu até não citei, né, dentro daquelas metas do início que eu falei. Tem gente que quer ter estabilidade profissional, trabalhar num concurso, no município, sei lá, de origem. Tem gente que quer ser, por exemplo, fonoaudióloga do exército, sabe? Então, são coisas diferentes. Então, será que, se você quer isso, né, o que precisa ser feito? Bom, então, quer um concurso, então tem que ver o que vai contar no concurso. Conta currículo, então vou ter que pensar, sabe, de uma maneira até estratégica. Daqui 5 anos, daqui a 2, 3 anos eu quero passar num concurso, então eu vou ter que pensar o que eu vou ir fazendo para que quando chegar, quando abrir, eu consiga essa qualificação, consiga passar na prova, enfim, tá? Então, só assim, pensem de uma maneira consciente realmente e não tenham medo de recusar alguma oportunidade que aparece. Isso que é uma coisa bem recente, tá, pessoal, que eu aprendi assim na minha vida. Bem recente, não tem que ter medo de recusar. Se aquilo ali não contribui para aquilo que vocês desejam, né, para aquele ideal que vocês têm, não tem por que você aceitar. Ah, mas eu vou aceitar só por enquanto, depois lá na frente
eu ressuscito o meu sonho. Tudo bem, também tem as escolhas, né? Eu sei que às vezes as necessidades estão aí, às vezes é um emprego que ok, né? Paga bem, ou enfim. Mas pensem, né? Pensem muito bem assim nas escolhas que vocês têm. E ainda em relação a isso do que aceitar, também quero dizer que assim, vai começar a atender numa clínica, aí tem a questão de negociar os valores, né? Antes de aceitar ou não aceitar os valores que são oferecidos, você pode pesquisar e você pode também negociar, tá? Isso também uma vez eu vivenciei, não sabia disso numa época da minha vida, eu não sabia, achava que quando oferecia um emprego era aquele ali que existia e que o salário era aquele ali, não tinha o que fazer. Uma época atrás que eu trabalhava no hospital, comecei a trabalhar no hospital, tinha vaga, tal, salário, e depois de um tempo que eu fui, e eu já tinha também doutorado nessa época, e depois de um tempo que eu fui descobrir que um colega meu, ele ganhava mais que eu. Por quê? Porque ele negociou o salário quando ele foi entrar, sabe? Não, por esse salário eu não aceito, e foi negociando, e como não tinha na época dele outros candidatos, ele conseguiu aumentar o salário dele. Então ele ganhava mais que as outras fonos, né? E na verdade o bom seria que todas as fonos ganhassem mais, né? Mas assim, você pode fazer isso. Vai trabalhar numa clínica, negocia também. Não precisa aceitar tudo, olha, eu aceito esse emprego, mas assim, de tal e tal maneira, né? Gostaria disso. Enfim, né? Vai vendo o que é possível ali. E, gente, tem a questão também bem importante, isso eu acho que é uma das coisas, assim, mais importantes quando você aceita, por exemplo, trabalhar numa clínica, tá? Então, você pensa assim, ó, eu gosto de voz, eu quero trabalhar com voz, daí dá pulinhos de alegria quando algum paciente de voz marca, né? Quando algum paciente de voz agenda. Mas às vezes tem aquela que eu não julgo, tá, pessoal? Não julgo porque eu sei, como eu disse, as necessidades às vezes, né, aparecem, enfim, talvez no início você tenha que atender um pouquinho de cada coisa, tudo bem. Mas assim que possível, começa a centrar um pouquinho mais na área ou nas áreas que você mais gosta, que você mais se dedica, que você mais estuda. Por quê, gente, tá? Vou falar 2 motivos aqui principais porque eu considero isso. Antes de falar disso, quero dizer que tudo bem, assim, ó, depois de recém-formada, aceitar atender de tudo, isso não é ruim, é bom. Aí tem isso também que eu queria falar, às vezes, assim, existe aquela pressão de só aceitar empregos que você receba acima de X, sei lá, né? Só que pensem assim, pensa que esse momento ali, esses primeiros anos de formado também é uma escola. Eu entendo isso, eu penso assim, que também é uma escola, tá? Porque é o primeiro momento onde você tá atendendo, onde você tá caminhando realmente com as próprias pernas, sem ter um professor junto falando. Então, é uma escola para você. Então, aproveita bem esse momento, aproveita da maneira como você escolher, da maneira como você escolher conduzir isso. Mas, voltando à questão sobre atender todas as áreas, né? Se está dentro dos teus desejos, por exemplo, passar num concurso público, talvez você não consiga centrar apenas em uma área, né? A maioria dos concursos, município ou estado, muitas vezes você tem que atender às vezes de tudo, ou às vezes é alocado em alguma área que você não tem controle. Mas assim, se você tem o desejo, por exemplo, no futuro eu quero trabalhar somente com voz, somente com essa área, por exemplo. Meu conselho é não pegar paciente daí de todas as áreas, tá? Por 2 motivos principais, assim, que eu considero aqui dentro da minha vivência, tá, gente? Se não fizer sentido para você, ignora, considera outra coisa. Mas assim, o que eu acho? Primeira coisa, a gente não consegue ser bom em tudo, tá? Eu acho que isso é um fato. Eu sempre brinco que a gente não vai ganhar, a gente não vai vencer todas as guerras. Então, é normal a gente não ser bom em tudo, tá? Então, assim, se você vai atender de tudo, será que você vai conseguir
atender bem todas essas áreas. E aí tem gente que fala, como eu também fazia na época que eu atendia quase que de tudo. Mas eu sou dedicada, eu vou estudar, eu aceito um paciente, mas eu vou atrás daquilo ali. Eu vou aprender. Dá bastante trabalho, mas você pode até conseguir realmente estudar, né, cada área, só que acontece que daí cada área você quer fazer um curso, né? Linguagem, então vou ter que comprar um curso disso. Um paciente de fluência, vou me inscrever num curso disso. Voz, quero me inscrever. E aí você não consegue se dedicar a tudo isso, você não consegue realmente render, né, e se desenvolver dentro daquilo. E como eu falo, né, comprar o curso não adianta, precisa realmente fazer para ter essa transformação. Então eu acho que a gente não é 100% bom em tudo, a gente tem aquilo que a gente é melhor. Então assim, se a gente tem aquele desejo de ser referência naquela área, naquela região, vale a pena já começar a ir se centrando naquilo ali. Mara, mas não tem demanda desses pacientes, por exemplo, não tem demanda de voz. Não tem no início, porque as pessoas não vão adivinhar que você está atendendo. Essa é outra realidade, tá? Alguém precisa dizer? As pessoas não vão adivinhar que você está atendendo. Mas tem uma plaquinha lá. Não, nem todo mundo olha, nem todo mundo passa ali, nem todo mundo vai saber. Então é com o tempo que as pessoas vão ficar sabendo, através de indicações. E aí as pessoas vão começar a indicar o seu serviço quando elas tiveram bons resultados. E aí também demora um pouquinho até você ter esse rol aí de bons resultados com pacientes que vocês já atenderam. Então nesse início, é preciso ter um pouquinho mais de paciência sim, tá? O importante é não gerar resultados ruins, eu acho, assim. Então, se você vai atender de tudo, você vai ter alguns pacientes que talvez não é da tua área preferida e talvez você não se dedique tanto assim e pode acabar não tendo resultados tão bons, que vai gerar, em vez de gerar uma repercussão positiva, pode gerar uma repercussão negativa que vai ser ruim, né, para a realização do teu sonho, daquilo que você definiu, tá? Então esse é um dos pontos. E o segundo ponto, pelo qual eu acho que não é legal a gente atender de tudo assim, né, mesmo no início da carreira de vocês, é porque assim, gente, aí tem alguns que já vão me falar, já até tô imaginando, Mara, mas eu estudo, eu me dedico, tá, tudo bem, que bom! E às vezes você realmente vai conseguir bons resultados, o paciente vai gostar de você também, né? Daí sabe o que vai acontecer? Esse paciente também vai indicar você. Você quer atender voz, mas você atendeu fluência, você atendeu linguagem, você atendeu MO, você atendeu disfagia. Esses pacientes que também gostaram do teu atendimento, que também se sentiram que aquele atendimento foi resolutivo, adivinha? Eles também vão indicar o teu trabalho para outras pessoas. E aí, gente, vai vir cada vez mais pacientes de outras áreas. Isso é uma verdade, né? Então, assim, se você começar a atender de tudo e nunca começar a afunilar um pouquinho, pode ser que comece a vir paciente de tudo e é você que às vezes tem que tomar essa decisão, sabe? Tomar essa decisão realmente assim de, não, é agora que eu vou começar a focar mais nisso e naquilo, porque é nisso que eu sou melhor, é isso que eu gosto mais, é isso que eu quero me dedicar mais, enfim, tá? Então pensem nisso, que às vezes tem esse lado da gente atender muito bem todos os pacientes e aí acaba vindo também indicações desses pacientes que saíram e tiveram bons resultados, que são de outras áreas também, que não é só voz. Então tem esse cuidado também. E ainda só mais um detalhe que eu esqueci de falar antes, quando eu falei sobre a questão de escolher aonde atender, tá? Às vezes tem essa questão, no meu município os valores praticados são inferiores, aí tem um município que é maior, que é referência, mas assim, aí os valores são maiores, tem vaga lá, mas aí eu vou ter que me deslocar, né? Então tem os prós e os contras para você considerar. O que pesa mais? É ganhar mais dinheiro ou é ficar menos tempo no trânsito? Né? O que pesa mais nesse momento? E a outra coisa é você também já projetar lá na frente, assim,
aonde você gostaria de estar, aonde você gostaria de construir o seu nome, né? Construir, digamos assim, o seu prédiozinho ali da tua atuação profissional, aonde que você vai colocar um tijolo após o outro, porque naquele local que você vai estar atendendo, isso vai gerar repercussão, tá, gente? Isso é óbvio que vai gerar. Então, assim, às vezes não é de um mês para o outro, de uma semana para outra, às vezes isso vai levar um pouquinho de meses, mas vai chegar um momento que vai surgir paciente nem sei da onde, você nem sabe da onde que vai surgir, mas vai começar a surgir pacientes para você, porque acaba se tornando meio exponencial, né, essa indicação. Então, num primeiro momento você está atendendo um paciente, daqui a pouco começa a atender 2, daqui a pouco começa a atender 3, aí vai um tempo até esses pacientes receberem alta, e vai um tempo até esses pacientes talvez conversarem com alguém que também tem uma necessidade parecida e também poder aconselhar e dizer, olha, tem uma fono lá, a fulana, que é muito boa, tá? Então, assim, pensem nisso no local, já de uma maneira até, vamos dizer assim, estratégica. Se você estiver atendendo num lugar e pensar assim, eu vou ficar nesse lugar somente até final do ano, tem uma vantagem, sim, que é a questão do aprendizado, da experiência. Isso ninguém tira de você, sim, se isso é importante para ti, faça isso. Mas também tem a questão que muita gente não considera, que é essa repercussão assim depois, ou seja, dos pacientes futuros que vão te procurar naquele local, naquela região, tá? Então, pensem nessas questões aí para vocês considerarem a estrada de vocês, a trajetória. E é isso, tá, pessoal? Quem gostou desse vídeo, fez sentido de alguma maneira, te ajudou assim a tomar alguma decisão, deixa um comentário, deixa um like, compartilha com outros colegas que gostam também de voz, outros fonoaudiólogos, e que assim eu consigo ir também auxiliando mais pessoas. E me manda as dúvidas que tiver, pode me mandar. Quem ainda não está no grupo do Telegram Trocas em Voz, entra lá, o link vai estar no YouTube, vai estar aqui nos comentários, e no Instagram o link do grupo Trocas em Voz está na bio. É um grupo gratuito, onde você tem espaço para entrar, para fazer a sua pergunta, para fazer o seu comentário em relação à voz, e eu vou também dar a minha contribuição dentro daquilo que eu, né, dentro da minha experiência para poder te ajudar, tá bom? Um abraço, gente, e boa semana.